Fala, fofas, nós vamos agora para o jogo da Inter de Milão, que tem história bem parecida com a do Internacional de Porto Alegre. A mesma história é o Inter do Porto. A única coisa que muda são as cores. Mas aqui na Itália eu torço para Inter de Milão. É mesmo que tem as cores do Grêmio. Grêmio. Olha, amor, ó, eu tô aqui com a minha Bela, peraí, deixa um beijo na Bela, na Shakira, chamar ela de Shakira. Aqui nós estamos no San Siro, ó, pra quem jogou Playstation aí, ó, Winning Eleven, Pro Evolution Soccer. O sonho antigo é de conhecer esse estádio aqui. E vamos lá. Eu sou, aqui na Itália, eu sou torcedor da Inter de Milano, tanto que eu conheço todo o time. É Lautaro Fernandes? Não, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, o Thuram, que é filho do Marcos Thuram, que é filho do zagueiro clássico aquele da França. Tem o Barella, que é um dos melhores meio-campo que eu já vi na minha vida. E nós vamos assistir, e tem vários aí, tem até o Carlos Augusto, reserva. Mas ninguém me ganha no FIFA jogando com a Inter de Milão. Eu arregaço todo mundo que joga com o Manchester City. Eu pego a Inter de Milão e dou uma sapecada neles, todo mundo. Vamos agora. Contra-ataque, vai. É a Varela. Puta que pariu. Se comemora, meu filho dele. Se escaparam. Beleza, aqui é o Arco da Paz e nós devemos estar em paz depois dessa queda de ontem. A queda de ontem, ela foi uma busca de liquidez que eu já tinha comentado para os membros desse canal. Vou deixar na tela aí para vocês assistirem. E eu tinha comentado sobre a possibilidade do Bitcoin primeiro bater 69 mil, liquidar e buscar os 58 mil dólares por unidade. E ele fez isso tudo em um dia. No primeiro teste do rompimento do topo histórico. Geralmente o Bitcoin faz isso, historicamente falando, o Bitcoin faz isso. E basicamente a gente precisa, nesses períodos, aproveitar essas promoções relâmpago para comprar mais. Então ontem aproveitei ao longo dessa madrugada, acordei de madrugada, dei cuequinha, fui lá e fiz alguns aportes em algumas altcoins. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês basicamente como é que eu descobri que o mercado ia dar essa comida de rabo nos alavancados. Mas basicamente são esses itens aí que eu vou deixar, tá? Primeira coisa, valor recorde do funding rate, né? Das taxas que estão sendo pagas entre os apostadores de alta e baixa. Então tinha muito contrato em aberto, tinha mais de 30 bi em contratos futuros, com pessoas alavancadas, e as corretoras utilizam essas informações para literalmente liquidar. Por isso que a gente vê uma queda muito repentina primeiro em uma corretora, geralmente na Coinbase, depois ela se reflete na Binance e na Bitfinex, e acontece isso. Olha o hacker aqui, hein? Esse é o hacker, hein? Escondidão atrás da pedra, atrás dos e-mails polêmicos aqui, ó. Vou te mandar o link, safadão. Um dia você cai. Fala, pessoal, então agora eu cheguei aqui em casa só para mostrar para vocês rapidamente o que eu tinha falado há 3 dias atrás aí para os membros do canal. Daqueles 3 elementos ali de como adivinhei que o mercado poderia fazer essa busca de liquidez bilateral e uma recompra de 15% de desconto no Bitcoin. Então, eu falei há 3 dias atrás para os membros do canal que o Bitcoin tinha um topo histórico em 69 mil dólares
existiam aí mais de 30 bilhões em contratos de dólares envolvidos em contratos futuros, ou seja, pessoas operando alavancado com dinheiro emprestado. Nós vimos um triângulo de acumulação, então esse é o principal e esse é o segundo sinal que eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico. Então aqui, ó, o que a gente viu nos dias anteriores aí? No gráfico de 4 horas, você vai prestar atenção ao seguinte, aqui, nós tínhamos um triângulo simétrico se formando no preço do Bitcoin e basicamente a gente viu, geralmente, quando nós temos um triângulo simétrico no curto prazo, enquanto o preço segue uma tendência clara e definida de alta, o preço ele tende a disparar para um lado e ir para o outro. Então, por exemplo, em tendências de baixa, é muito normal o ativo vir em tendência de baixa, fazer o triângulo simétrico, romper para baixo e depois romper para cima e depois lateralizar, tá? Na situação que a gente estava enxergando, então, triângulo, preço andou em forma de um triângulo, comprimindo, né, o valor e o volume, e ele estoura para cima e depois rasga para baixo. Essa é a famosa busca de liquidez bilateral. Então, em triângulos simétricos, no gráfico de 4 horas, eles são bem visíveis. Você vê que aqui nos 58 mil dólares tinha pessoas alavancando em tendência de alta, né, com o liquid price, ou seja, para serem liquidadas com 58 mil dólares. E acima também. Então, o que o mercado fez? O que o mercado geralmente faz? O Smart Money começa a comprar, rasga todos os apostadores de baixa. Isso traz entrada, obriga esses apostadores de baixa a recomprar Bitcoin mais caro por contrato e acabam pagando a dívida. Isso faz uma impulsão do preço, só que logo mais tarde, se você for ver aqui, ele literalmente rasga para baixo e busca os dois lados. Exatamente como eu tinha comentado aqui para os membros do canal, que ele buscaria região média de 68 mil dólares para cima e depois ele voltaria para 58 mil rapidamente para liquidar. Então a primeira dica que eu dou nessa segunda etapa que eu estou comentando é não se alavanquem próximos de suportes e resistências majoritárias. Então, resistência de 69 mil dólares do Bitcoin é o topo histórico do Bitcoin. Essa é a pior região para você estar operando alavancado. Tá? Não opere alavancado próximo de resistências e suportes majoritários. Nunca. Também tem um detalhe importante. Terceiro elemento, pessoal. Recorde nos contratos futuros em aberto. Então, recordes de contratos futuros abertos, quantidade de dólares envolvidos que seriam liquidados pelas corretoras, superava os 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. Então, o recorde de contratos futuros, o recorde de dinheiro, o excesso de alavancagem faz com que o mercado, em um curto espaço de tempo, faça um desinche e ele comece, depois desse período, um movimento de calmaria. Então, primeiro vem a tempestade, depois vem a calmaria. E aí, o que eu quero mostrar para vocês e agora? O que vai acontecer logo depois de uma busca de liquidez? Se a gente for ver a última busca de liquidez que ele fez antes desta, nós vamos ver essa daqui, que também era um triângulo simétrico, também fez um movimento bilateral, também tinha vindo de uma tendência de alta. Então ele vinha de uma tendência de alta, ele liquidou os apostadores de venda, os apostadores de baixa, e depois liquidou os apostadores de alta para que depois ele lateralizasse. Então o que vai acontecer? Provavelmente, geralmente é o que acontece, pessoal. Depois desse movimento brusco de grande volatilidade, é muito provável que a gente vai ver Bitcoin lateral entre duas zonas de preço antes de tomar uma decisão de subir ou de reverter. E geralmente quando ele vai romper topo histórico anterior, ele tem esse período de luta. E geralmente esse período de luta, de batalha, ele leva às vezes um mês, tá? Pode ser uma correção ou um movimento lateral no Bitcoin durante um mês. Só tem um detalhe importante, o que acontece quando, o que você sempre vem eu falando em todo vídeo sobre altcoin season, temporada das altcoins. Quando que as altcoins se valorizam? Quando o Bitcoin bate topo, encontra um topo, lateraliza. Então, nesse momento, nós estamos nesse ambiente. Me parece que Bitcoin vai lateralizar,
me parece que o Ethereum está ganhando valor perante o Bitcoin, e isso significa que podemos ter, nos próximos dias, se o Bitcoin ficar lateral entre 58 mil dólares e 69, se ele ficar lateral nessa região de preço, nós podemos ter valorização das altcoins, ou temporada de algumas altcoins, não todas, tá? Não serão todas as altcoins que vão se valorizar. Vão ter altcoins que vão parar de subir, como é o caso da STX, por exemplo, que tem cara de que vai continuar corrigindo ainda no curto prazo, mas outras altcoins podem subir muito forte. E essas outras altcoins eu divido aqui nos membros do canal, basta você se tornar membro aqui do canal para você acompanhar as minhas opiniões sobre as altcoins e as lives também. Então nós temos basicamente o seguinte: hoje me parece que o mercado ele vai começar um movimento lateral, no caso do Bitcoin e do Ethereum, em topo. Isso significa que provavelmente pode acontecer nos próximos dias de que algumas altcoins comecem a performar muito bem, porque geralmente quando o Bitcoin lateraliza em topo, nós temos temporada das altcoins. E isso poderia representar mais ou menos um mês de movimentação para algumas dessas altcoins. Tá? E aí saber quais altcoins estar exposto é o maior dos problemas. Por quê? Porque não são todas as altcoins que vão subir e são poucas altcoins que vão ganhar mais tamanho de mercado durante essa lateralização. Mas sim, quando acontece a lateralização após esse movimento mais brusco do mercado, nós temos lateralidade de Bitcoin sendo lateral, algumas altcoins performam super bem. Então vamos ficar de olhos e atentos, pois o mercado pode começar a ficar mais calmo agora. Né? Existe a possibilidade de rompimento do topo? Existe. Lembrando que entre ontem e hoje, muita gente já voltou a se alavancar. E nós ainda estamos em 16 bilhões lá no CryptoQuant, em quantidade de dinheiro envolvido em alavancagem. Então existe a possibilidade ainda do Bitcoin voltar a subir para liquidar de novo os apostadores de baixo, antes dele buscar liquidez abaixo dos 58 mil dólares por unidade, tá? Então é um período que tem outro detalhe muito importante aqui, que eu quero falar para vocês. Quando a gente rompe o topo histórico anterior, acontece através geralmente de uma pequena briga entre ursos, né, entre pessoas que estão vendendo e realizando lucro e outras pessoas que estão comprando. A demanda do Bitcoin é a mais forte da história que a gente viu até agora. Então é possível sim que ele rasgue para cima. Só que essa batalha é normal acontecer dentro desse suporte. Então o que a gente precisa? Que essa resistência, para que entre uma tendência de alta, para que entre no nosso bull market de verdade, que ele rompa os 69 mil dólares, vá para 85, 70, 90, 100 mil dólares, que seja, teste de novo 64 ou 69, segure e volte a subir. Então ele precisa fazer esse tipo de movimento, esse tipo de rompimento. No último topo anterior, percebam que ele também teve uma briga para romper o topo. Ele teve um período lateral antes do rompimento do topo histórico. Então, esse movimento aqui, ó, é o movimento que a gente pode ver acontecer. Ou algo parecido com isso daqui pode acontecer nos próximos dias, se ele não romper reto. Mas no momento que ele conseguir romper, o Bitcoin vai encontrar um novo patamar de valor que você nunca mais vai conseguir ver Bitcoin a 66 mil dólares por unidade. Por isso que hoje eu posso considerar, independente se o Bitcoin for subir e rasgar reto aqui, ou cair e rejeitar, andar de lado e corrigir, independente do que aconteça aqui, uma coisa é certa. Muito provavelmente depois do rompimento desse topo, nós nunca mais veremos Bitcoin valer 66 mil dólares por unidade. Você vai encontrar ele a 120 mil dólares, 150, talvez 200, talvez até mais. Mas nunca mais 66. Do mesmo jeito que a gente nunca mais viu o Bitcoin valer 12 mil dólares. Os famosos 12K. Que foi resistência que nunca foi testada como suporte. Então é muito importante. A gente pode nunca mais ver o preço do Bitcoin em 66 mil dólares por unidade. Por isso que aproveitei a queda de ontem para aportar mais Bitcoin. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu faço, não percam a chance de se tornar membro do canal aqui. Eu estou fazendo as lives semanais lá para os membros do canal. E aí eu respondo a pergunta da galera. E ao mesmo tempo eu vou sempre sinalizando quais são as altcoins que
que estão superando o preço do Bitcoin no momento, né? Porque semana após semana temos diferentes altcoins com diferentes probabilidades de alta e nada melhor do que num bull market você não só aumentar a sua quantidade de dólares, mas a sua quantidade de Bitcoins utilizando outras altcoins. Então, não perca a oportunidade, se torne membro hoje, clica ali em Seja Membro e tamo junto.